Porque falar de casamento na igreja, você tem que falar de sexo. Não abertamente, mas você usa um jeito para falar que é interessante, né? Que você consegue passar a sua mensagem, as pessoas acham divertido e elas acabam assimilando aquilo de uma maneira positiva para a vida delas, né? Na verdade, elas nem deveriam se sentir desconfortáveis, porque quase não fazem mesmo. O assunto não deveria nem incomodar. A gente quase não usa isso, então por que se sentir incomodado? Mas é uma quebra de tabu muito. Na verdade, dinheiro, política, sexo, ainda são assuntos bem demonizados ao longo do tempo, certo? Hoje a igreja consegue trabalhar isso de uma forma um pouco mais confortável. Já teve alguma reclamação após um culto de, pastor, aquela piada, aquelas mais fervorosas, eu não gostei muito? Já teve? Já teve bastante. Qual foi a brincadeira que gerou isso? Lembra? Eu lembro uma vez que eu estava ministrando, durante as ministrações, eu ministrei 20 minutos só falando de sexo. E aí um senhor levantou e disse bem alto, falou, o senhor não acha que o senhor fala muito sobre esse assunto? E eu falei assim, o senhor tem quantos filhos? Já era um senhor de idade. Ele falou assim, eu tenho 8. Eu falei, pois é, meu senhor. Eu falo, o senhor fala. Aí ele sorriu meio sem graça, sentou e a gente seguiu. Quais são os conselhos que o pastor mais dá para os casais? Aprenda a lidar com conflito de interesse. Talvez esse seja um dos maiores problemas. Tem diferença casal novo, casal já velho, como teve a diferença lá da imaturidade da Bíblia, do dinheiro, né? Tem diferença também? O casal novo tem algumas reclamações mais constantes e o casal velho, não aguento mais ele não liga mais para mim. Quais são a maioria das reclamações que o pastor ouve? A maioria das reclamações é que o outro precisa mudar. O casal tem muita dificuldade de entender que para atingir 100% basta que um mude 50%. Tá certo? Então, se um muda 50%, o outro muda 50%, a somatória dos dois... 100%. Dá certo. O grande problema é que uma parte não quer mudar nada. O defeito sempre está no outro. Exatamente. Certo? Mas a imaturidade ainda é um dos maiores adversários do casamento. Imaturidade. Não tem a ver muito com idade, não. Porque tem homem de 50 que é uma criança. Isso aí, exatamente. Você vai conversar, eu na minha sala, eu tenho um baleiro com um pirulito. Quando o casal chega, às vezes me pede um conselho, eu não dou, eu dou um pirulito, dou uma paçoca, diz, pode comer, vai embora, que melhora isso aí. Porque é tanta infantilidade, sim. Ou então é aquela questão da recompensa, é aquele comportamento de foca. Eu faço desde que me dê um peixinho. Entendi. Tá certo? Então as pessoas querem sempre uma recompensa imediata. Elas não querem fazer nada para melhorar a médio e longo prazo. Então, eu vou fazer isso e ele vai fazer o quê? Eu vou fazer isso e ela vai fazer o quê? O que eu ganho por fazer isso? Entendi. Tá certo? Então a gente acaba ajudando as pessoas a olharem para si mesmo. Na verdade, não tem nada de novo, Celso. Casamento eu vou hoje, desde as periferias até os alfavilles. É tudo igual. É tudo igual, meu irmão. Não tem esse negócio, né? É complicado. Onde tem um homem e uma mulher... Já falaram que o casamento era uma instituição falida? Isso não é verdade, né? Não. Presta atenção. Casamento não tem problema. Isso é mentira. Quem tem problema são os bonequinhos que compõem o casamento. Quem tem problema são pessoas. Certo? Casamento não tem problema. Entendeu? Quem vai casar precisa entender que casamento é quase um sistema prisional semiaberto. Como assim? Você sai para trabalhar de manhã, volta para dormir em casa e tem um encontro íntimo lá uma vez ou outra. É mais ou menos isso, entendeu? Deve ter muitas reclamações do casal que não tem sexo, que não faz sexo, que não procura, um não procura o outro, e deve ter também aquele cara que quer toda hora. Deve ter esse tipo de reclamação, né? Tem, Os que querem toda hora é mais exceção. Tá. Tem alguns, bem poucos, certo? E tem crescido o número, pelo menos, talvez por causa da liberdade de expressar, as mulheres hoje querendo mais sexo que homens. É mesmo? Nós temos um grupo aí, irmão. Quer tomar um suco, pastor? Não, obrigado. Vou tomar um suquinho aqui. Tô na água. Mulher querendo mais sexo que homem? Tem isso aí. Mas tem mudado isso?
Eu não sei, se tem mudado, eu não sei. Eu sei que tem chegado o meu conhecimento, você tá entendendo? Se mudou, talvez isso já existisse, mas elas tinham um pouco de... Como assim? Uma mulher que quer... Poderia ser mal compreendida. Uma vergonha de externar, né? Isso, isso aí. Mas os motivos pelo qual o homem faz sexo é um pouco diferente da mulher, né? O homem, por exemplo, o que motiva o homem na maioria das vezes é o estresse, esse estresse superficial do dia a dia. Isso motiva? Isso motiva. Se ele estiver estressado demais, aí não adianta, né? Tá. Mas esse estresse, peguei um engarrafamento, aconteceu isso, tive um aborrecimentozinho, e o cara fica meio... Pô, cara, a hora que chegar em casa eu vou tomar um calmante, né? Mas em contrapartida, o estresse do dia a dia impede que a mulher tenha um interesse por sexo. Por isso que há esse desencontro. Você está aqui e sua esposa está num ambiente estressante também dela. Quando vocês encontram, os dois estão estressados. Ela quer bater um papo, conversar, falar para desestressar. E você quer fazer sexo. Pronto, já saiu faísca. Aí já era. Não tem um senso comum entre os dois, né? Isso aí. E é difícil entender isso, hein? Tem algum divórcio que é permitido? Existe isso, não? Segundo Jesus, o divórcio ele só acontece por causa da dureza do coração. Tá certo? Então Jesus diz que todo divórcio acontece por causa da dureza do coração. Então já existia divórcio naquela época? Sim. O Moisés, ele oferecia, né, a quem o procurasse a carta de divórcio. Foi essa a reclamação dos fariseus a Jesus. Mas espera aí, mas Moisés desde aquela época oferecia a carta de divórcio, como é que o senhor vem falando agora? Tá. Né? Aí Jesus disse, mas não era assim desde o princípio, certo? O casamento, ele é opcional, ok? Só que pessoas não sabem da seriedade dele, Celso. Então, se ele soubesse a seriedade do casamento... Qual que é a seriedade do casamento? Porque tem uma promessa ali, pelo menos na Igreja Católica, tem todo aquilo que o padre fala, que é na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, que é até o fim, né? Então, a questão é o seguinte, quando as pessoas vão se casar, elas deveriam entender que elas vão eleger, nesse mais de 8 bilhões de pessoas no mundo, uma pessoa só. Uma pessoa. O casamento é monogâmico, biblicamente. Tá certo? Ele é vitalício, então é só troço ruim. Isso é uma pessoa só. Para sempre. É para sempre. Você vai ter que esperar essa pessoa morrer para você ficar livre. As pessoas dizem, porque há um texto bíblico que deixa o adúltero aprisionado, certo? Aquele que adulterou. Sim. E o outro fica livre. Entendeu? Mas mesmo para esse... o divórcio só vai acontecer porque há dureza de coração. O adúltero não quer mudar, a vítima que não quer perdoar, então sempre vai culminar nessa que Jesus disse que é... dureza do coração. Dureza do coração. Dureza do coração, certo? Então, as pessoas precisam entender que o casamento não é brincadeira, tá certo? E, para isso... elas precisam se tornar responsáveis. E é complicado. Eu vejo as pessoas com muita dificuldade de lidar com isso por causa dessa banalização. E fora que quando o casal que tem um divórcio se separa, é incrível que o amor se transforma em ódio rapidamente, né? Quer conhecer alguém, Celso? Se separe. Diz que ex é para sempre, né? Não, exatamente. Não tem. É igual radiação. Já era. Vai te matar devagar.